Agora eu compartilho essa tela aqui. A gente terminou a aula nessa questão, aí vamos começar nessa aqui, ó. Vou tentar apresentar. Melhor assim, né? Ó, documentos do século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente Brasília, e ocasionalmente no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado. Mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. E aí, gente, o que vocês acham que é? O André já falou aqui que é a letra C. Lembrando que o tema dessa aula era etnocentrismo, né? A gente já falou que etnocentrismo é quando a gente olha outra cultura como se fosse inferior à nossa, né? Acreditarmos ser, quando a gente acredita ser superior ao outro, com base na cultura que a gente vive. A Samira também achou que é C. Mais alguém? Então, gente, a correta é a letra C mesmo, todo mundo acertou, que respondeu aí. Essa concepção etnocêntrica, a gente percebe que eles usam termos gerais para se referir a todo mundo, né? E existem sociedades diferentes aqui nas Américas, porque os índios, para eles, não eram só os índios do Brasil, eles, os portugueses, né? Os europeus, na verdade. Não eram só os índios do Brasil, era também os astecas, os maias, os incas, todos os povos que abrigavam essas terras conquistadas pelos europeus. E eles dominavam todos como nativos, como, na visão deles, como pessoas que não eram civilizadas. Reduziam a cultura de todos a essas interpretações etnocêntricas, colocando, claro, a cultura europeia como o centro do mundo, como a mais avançada. É isso que é o etnocentrismo. Então, é sobre isso que está falando todos os dois textos, como existia essa visão etnocêntrica nos relatos de viagens dos europeus aqui nas Américas. E assim, por exemplo, a concepção idealizada, entendido como geograficamente indiferenciado. Talvez a gente pudesse pensar que fosse, porque fala que não estava fazendo diferenciação entre as culturas, né? Colocava todos no mesmo termo, mas não é essa ideia bonitinha de idealização. Eles não tinham idealização para ver um território diferenciado. Eles viam como inferior, por isso que usavam esses termos genéricos para abranger a todos. Então, letra C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Isso mesmo. Ó, a próxima questão. Todas essas questões são do Enem, tá, gente? A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R.
coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausências da letra F, L e R na língua mencionada, demonstra a letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Letra B, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Letra C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. D, incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. E, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Qual que é essa, gente? Eu já acha que é A, Salmia acha que é C. Gente, olha, vamos. O Guilherme acha que é a D. Ó, teve muita. Cada um acha um, né? A, B, C. Vamos lá. O texto. O texto foi escrito por um cronista português. A gente já sabe que na colonização dos portugueses no Brasil, né, eles tiveram uma visão etnocêntrica. Eles sempre nos registros eles escreviam como se fossem superiores aos nativos da terra, né, aos índios que aqui habitavam. Olha só, o que que esse cara aqui, ó, o Pero de Magalhães, está falando? Que na língua aqui não se tem nem F, nem L, nem R. Porque não tem fé, nem lei, nem rei. O que ele queria dizer? Quando chegou aqui no Brasil, não existia uma organização de uma religião, um Estado forte com um rei, com a lei, coisa que existia lá na sociedade europeia, né? Então, o que ele está fazendo? Comparando uma sociedade que não é a dele, usando os parâmetros da sociedade dele. Isso é etnocentrismo. Ele está olhando para o outro, mas tomando como base a cultura dele próprio, não considerando que o outro tem outra cultura, vive de outra forma. Então, ele não está falando de uma simplicidade da organização, simplesmente. Na verdade, a letra certa é a D, é a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por quê? Porque ele não faz o artifício, né, da gente parar para pensar, olha, é outra cultura, é outra sociedade. Antigamente não existia isso. Esse pensamento é muito recente, né? Por exemplo, quando a gente vai analisar uma sociedade muçulmana, que as mulheres usam aquelas vestimentas, né, burca. Não dá para falar simplesmente que é uma sociedade machista e todas as mulheres lá sofrem muito com machismo e a nossa sociedade é menos machista por isso. Não dá simplesmente para julgar porque é outra cultura. A gente tem que, como que eu falo, tentar sair um pouco da nossa para olhar o outro. E ele mostra que a sociedade indígena é inferior a dele. Sim, a letra C, realmente, superioridade da sociedade em relação. Só que assim, ele acha a sociedade dele superior, só que ele não está deixando isso claro no texto. Ele não está falando, não está falando isso no texto. Ele não é mais a D porque o que ele demonstra aqui é não compreender os valores dos indígenas, quando ele fala que não tem fé, nem lei, nem rei. Como se ele falasse que a sociedade dele não tem organização, não funciona, entendeu? Por isso que a letra certa é a letra D. Ela é mais certa do que a C. Existe, sim, nas entrelinhas aí,
uma visão de superioridade. Só que o que fica claro para a gente é uma incompreensão dos valores socioculturais indígenas. Alguém mais achou que era outra? C, D e A, né? Então, vamos para a próxima. Acho que tem mais uma questão. Uai, já acabou? Ih, já acabou. É no outro slide que tem. É bem curtinha as aulas hoje. Também essa aqui já tinha, né? Vou fechar aqui. Alguém ficou com dúvida nessa? Deu para entender que, assim, a D é mais certa do que a C? Porque a C é uma ideia que fica, assim, nas entrelinhas. A D é uma coisa que a gente consegue perceber pela fala dele. Quando ele fala que não tem fé, nem lei, nem rei. Ou seja, ele não reconhece a organização da sociedade indígena. Deu, né? Tá. Gente, sumiu tudo, né? E consegui voltar. Apareceu agora? Tô falando alto aqui embaixo, acho que tá atrapalhando um pouquinho, né, para escutar. Apareceu. Ó, agora a gente vai falar sobre os conceitos de cultura e etnia. Como eu disse, são bem recorrentes no Enem, são questões que a gente vai ver não só na prova de humanas, né? Não só no conteúdo de sociologia, pode cair no conteúdo de história, de filosofia, até na língua portuguesa. E também, como eu disse, pode ser uma coisa associada ao tema da redação, pode ajudar em argumentos para escrever a redação. É realmente um tema bem recorrente. Tem que passar por aqui, esqueço. Ó, cultura. Significado de cultura. É o conjunto de valores pertencente a um agrupamento social. São códigos, formas de expressar e de se manifestar em grupo. Conjunto com regras de comportamentos, ritos simbólicos, ritos físicos e preconcepções de valores. Toda sociedade tem uma cultura, podendo no mesmo país abrigar diversos tipos de cultura, não se limitando a um único conjunto de valores. Então, cultura, de modo geral, seria o conjunto de todos os nossos costumes, da nossa língua, né, do idioma que a gente fala, como a gente se expressa, das nossas crenças, das nossas religiões, das nossas comidas, nossos hábitos alimentares. Tudo isso a gente pode juntar e falar que faz parte da cultura. Por exemplo, quando a gente fala de cultura brasileira, está na cultura brasileira tomar banho todos os dias, que é uma coisa que a gente herdou dos índios. Né? A cultura brasileira, no caso, ela tem muitas raízes. A gente tem tanto mistura da cultura europeia, quanto a mistura da cultura africana e também da cultura indígena. Aí aqui eu coloquei a imagem do Saci com o Bumba Meu Boi, para ver, assim, elementos da cultura brasileira. E olha, o mesmo país pode abrigar diversos tipos de culturas. E o Brasil é um ótimo exemplo para isso, porque ele tem uma extensão territorial muito grande, né? Então, lá na Amazônia, por exemplo, a gente vai ver esse Bumba Meu Boi mais forte, o Saci Pererê faz parte do folclore brasileiro, que desde criança a gente conhece as histórias do Saci. Se a gente for pensar no Rio Grande do Sul, a gente pensa na cultura deles de tomar o chimarrão, de vestir aquelas roupas do gaúcho, né? Se a gente pensar no Carnaval do Brasil, nas festas juninas do Nordeste, das folias de reis, que existem em algumas regiões de Minas Gerais. São muitas manifestações culturais que existem no Brasil. E em diferentes lugares, né? E todas elas em conjunto formam a cultura brasileira. E existe também a cultura no Brasil que é mais universal, né? Que todo mundo, independente das regiões do Brasil, tem. Tipo o hábito de tomar banho todo dia, a língua portuguesa,
Nossos hábitos alimentares também, acho que todo o Brasil a gente come arroz com feijão. Então, tudo isso faz parte da cultura de um povo. O folclore também, a religião, tudo é parte da cultura. Ó, a cultura resguarda a memória de um povo, constituindo uma identidade para esse povo, uma dialética de passado e presente constante, desencadeando uma reafirmação a todo tempo. Ó, é importante lembrar que ter cultura não representa apenas ter uma grande quantidade de livros ou frequentar teatros e cinemas. O que denominamos cultura está diretamente relacionado ao modo de vida de cada sociedade. Assim, o estudo da cultura pretende compreender esses costumes. Então, gente, é importante não confundir esse tema cultura, porque quando a gente fala assim, né? Ah, fulano tem muita cultura para falar alguém que é inteligente, alguém que lê muito. Não é esse o sentido de cultura. Cultura é a identidade de um povo. Cultura é o que faz da gente uma nação, uma sociedade brasileira. O que a gente vê na gente, que a gente pode se identificar com isso. É uma coisa que passa de geração para geração. E olha só, eu coloquei essa foto aqui como um exemplo. É uma procissão religiosa em Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Procissões religiosas em Minas Gerais é uma coisa que existe, assim, em Ouro Preto especificamente, desde o século XVIII. E até hoje existe. Então, isso faz parte da cultura de lá. Sair com esses andores e santos na rua, as pessoas colocarem aqui, ó, a foto tá um pouco ruim, né? Mas as pessoas colocarem panos na sacada. É uma cultura bem forte, é um ritual bem forte da cultura mineira, né? Um ritual religioso, claro, é dentro do catolicismo que isso acontece. É uma coisa que hoje em dia existe menos do que existiu no passado, porém ainda persiste em algumas cidades. Isso é cultura, uma coisa que mostra o passado e o presente, que vem desde a época dos nossos avós, bisavós, enfim, vai passando de geração para geração. Mas a cultura ela pode mudar também, nada impede. Ela está em constante processo de transformação, né? Mas tem esse caráter de passar de geração para geração. Ó, etnia, agora no segundo tempo. Etnia significa povo, também sendo representada pela consciência de um grupo de pessoas que diferencia dos outros. Essa diferenciação concretiza-se pelos aspectos culturais, históricos, linguísticos, raciais, artísticos e religiosos. A etnia pode se modificar ao longo do tempo, tendo diversas motivações, como a mistura entre os povos. E esse termo etnia é o correto para substituir a ideia de raça. E, na verdade, assim, aqui em sociologia a gente ainda usa o termo, igual a gente falou assim, aspectos raciais para diferenciar grupos de pessoas diferentes, mas a gente sabe que não existe esse conceito de raça humana, né? A gente não tem uma raça, somos todos, né? Embora tenhamos cores diferentes, enfim. E etnia é uma boa palavra para substituir esse conceito quando a gente for falar, for escrever na redação, por exemplo. Que basicamente é o povo, né? E representa um grupo de pessoas. Fala assim, a pessoa é de uma etnia tal. Aí você pensa que ela pertence a um grupo específico, que vai ter uma cultura, vai ter uma história em conjunto, vai ter uma religião deles. Essa imagem aqui é para lembrar, né? Que é povo, que a gente vê pessoas com diferentes características, né? Fenotípicas. E então, assim, pertencem a diferentes etnias, né? Pessoa que parece ser oriental, essa aqui parece africana, essa aqui parece latina, né? Enfim. Ó, tem aí esse cara, que eu nem sei falar o nome dele, Kubengele Munanga, acho que deve ser isso.
Ele é um antropólogo brasileiro conguês e é uma das principais referências na questão da negritude na sociedade brasileira. Ele foi responsável por romper a visão eurocêntrica da antropologia. Ou seja, o que seria a visão eurocêntrica? Centrada no europeu, o europeu no centro, como se o europeu fosse o principal construtor da sociedade brasileira. Então, quando ele rompe com a visão eurocêntrica, ele busca repensar a participação dos negros na sociedade do país. E ele fala que o negro precisa valorizar a etnia negra, sem cair no etnocentrismo, ou seja, sem colocar ele como superior, colocar ele como essa palavra mesmo, como observar os outros a partir de si próprio. Eles têm que valorizar a dele, mas sem cair no etnocentrismo, para romper com as ações preconceituosas. A gente sabe que o Brasil é um país marcado pelo preconceito, né, com a abolição da escravatura foi muito tardia, não teve uma inserção do negro na sociedade de classe, né? Não teve uma oportunidade para ele. Isso é tema que a gente ainda vai ver mais para frente, quando a gente for estudar antropologia brasileira. Mas é interessante trazer o nome desse antropólogo aqui e essa ideia dele de romper com a visão eurocêntrica da antropologia, ou seja, não colocar o português como o principal construtor da identidade brasileira. Porque não é. Embora a gente fale a língua portuguesa, a gente vê elementos africanos da nossa cultura em muitas coisas, na comida, na religião, o sincretismo religioso no Brasil é muito forte, na música, né? O samba tem muita influência africana, enfim. Então ele fala isso, para valorizar a etnia negra sem cair no etnocentrismo, para ir contra o preconceito, que é muito forte no Brasil. Então, vamos aqui. Ó. E, gente, eu acho que essa questão aqui é da outra slide, eu coloquei errado. É verdade. Vamos para a próxima, então. Quando eu for falar do outro slide, a gente volta nessa questão. Ó, a recuperação da herança cultural africana pode levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreender historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas a. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos, b. Perderam a relação com seu passado histórico, c. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, d. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. O que vocês acham? Todo mundo foi de ser, né? Isso mesmo, gente. Todo mundo acertou. Acho que nem tem muito o que falar aqui, né? É isso mesmo. A análise das manifestações culturais de origem africana deve considerar que elas derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Isso, porque a nossa sociedade, como eu disse, ela foi formada a partir de várias culturas, vários aspectos, né? Europeu, indígena e africano, principalmente. Agora, a próxima. Essa aqui ficou meio doidona, porque eu tive que tirar um print dela, mas vai dar para fazer.
Ó, o parecer, nesse número aqui, instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática, em que todos igualmente têm os seus direitos garantidos. Ó, a orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a: letra A, práticas de valorização identitária; B, medidas de compensação econômica; C, dispositivos de liberdade de expressão; D, estratégias de qualificação profissional; E, instrumentos de modernização jurídica. O que vocês acham? Você me falou letra A. Mais alguém? Não deu o texto. A Manuela também. O texto está aqui, gente. A grande questão do texto está aqui, ó. Propõe a divulgação e a produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, indígenas, europeus e asiáticos. Então, todo mundo que falou aí acertou. É a letra A mesmo. Ela está num princípio de inclusão social associada à prática de valorização identitária, né? Que todas as pessoas, independente das origens étnicas delas, valorizem as suas origens. É isso que é a ideia. Bom, no Brasil, a origem do funk e do hip hop remonta aos anos 1970, quando da proliferação dos chamados bailes black, nas periferias dos grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra. Eu perdi aqui a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio de Janeiro, ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso nos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Ó, a presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de lazer gerada pela diversidade das práticas artísticas das periferias urbanas, em entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional, subversão de sua proposta original já nos primeiros bailes, afirmação de identidade dos jovens que a praticam, reprodução da cultura musical norte-americana. E aí? Vou voltar aqui. Letra A, né?
Mais alguém, gente, tem alguma ideia? Vou tirar print dessa aula. Letra A também. Mais alguém tem alguma ideia? Todo mundo foi de letra A, né? Então, gente, a resposta correta aqui é uma forma de letra D, ó. A afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Vamos entender, ó. Vamos voltar aqui. Ó, afirmação da identidade dos jovens que a praticam. Alguém falou alguma coisa? Cara, vamos entender. Ó, no Brasil, a origem do funk, do hip hop, remonta aos anos 1970, quando da proliferação dos chamados bailes black, na periferia dos grandes centros urbanos. Embalados pela black music americana, milhares de jovens encontravam nos bailes de final de semana uma alternativa de lazer antes inexistente. Em cidades como Rio de Janeiro ou São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. No Rio ficou conhecido como Black Rio. A indústria fonográfica descobriu o filão e, lançando discos de equipe com as músicas de sucesso dos bares, difundia a moda pelo restante do país. A presença da cultura hip hop no Brasil caracteriza como uma forma de afirmação da identidade dos jovens que a pratica. Por quê? Porque está falando aqui, ó, um estilo que buscava a valorização da cultura negra, ou seja, está valorizando a identidade. O Black Rio, bailes black, né? Black é preto em inglês. E olha só, reprodução cultural musical norte-americana também às vezes a gente pudesse confundir, porque o hip hop realmente surge lá. Só que ele surge exatamente como valorização da cultura negra, né? Surge para denunciar o preconceito, o racismo. E a letra A, lazer gerado pela diversidade de práticas artísticas na periferia urbana. Olha, o hip hop realmente seria uma forma de lazer, né? Tá até falando aqui, ó, é uma alternativa de lazer antes inexistente. Só que o que mais está forte aqui é isso aqui, desse estilo que busca valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas. Então não era só um lazer, né? Era a maneira como eles se vestiam, os penteados, o que eles ouviam. Então, o certo aqui é a letra D. Eu até peguei aqui para ver o, uma comentada, porque essa também eu achei que essa cabia muita dúvida. Ó, no site do Descomplica está falando assim, comentário da questão. A presença da cultura hip hop caracteriza-se como uma forma de afirmação de identidade dos jovens que a praticam, pois, em bailes, aí, abre aspas, que era o que está falando no texto, ó. Formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde se foi disseminado um estilo que buscava a valorização da cultura negra, tanto na música como nas roupas e nos penteados. Então, fica sendo a letra D. Mas essa também é uma coisa que pode confundir, né? São detalhezinhos. Acabou aqui. Gente, só vou pegar a questão aqui para copiar, para passar na outra. Vou copiar aqui e pegar outra questão.
Acho que hoje vai dar tempo de falar de tudo. Nunca dá, porque as aulas são curtinhas. Vocês estão vendo minha tela? Tá pausada, né? A gravação, pelo que tá falando. Eu vou aproveitar para tentar tirar um print aqui. Será que eu vou conseguir, né? Ai, sai de novo. Opa. Vocês estão vendo a minha tela? Não sei. Ah, estão. Agora tá no modo tela cheia para todo mundo? Tá bom. Ó, gente, outro tema que cai muito no Enem, que já foi tema de redação, se eu não me engano, 2016, teve sobre feminicídio, né? É a questão do gênero. Quando a gente fala de gênero, a gente pensa na questão masculino e feminino, homem e mulher. E também entra aí as questões LGBTs, que são pautas que ganham mais espaço, ganharam mais espaço nas últimas décadas, né? Aliás, acho até que tem uma inclusão, LGBTQ+. Se eu não me engano, é essa o jeito certo de falar. Bom, a definição do que é gênero. A André falou, LGBTQIA+. Isso mesmo. Então, inicialmente, quando a gente tem a ideia de gênero, a gente vai falar dessa distinção homem e mulher dentro da sociedade. O que se atribui a cada gênero? Então, ó, gênero corresponde ao conjunto de características sociais, culturais, políticas, psicológicas, jurídicas e econômicas que a sociedade atribui a cada um do que considera masculino ou feminino. Ou seja, é uma coisa construída pela sociedade, do que a gente atribui como masculino, feminino. A começar pelas cores, né? Porque aqui a gente vê uma cor azul, a gente já atribui ao masculino, e a cor rosa ao feminino. Aí todas as coisas aqui, olha, dentro dessas caixinhas, o que atribui ao homem? Ó, carro, dinheiro, olha, uma coisa aqui de mecânico, academia. O da mulher, ó, sapato, alianças de casamento, uma chupeta de bebê, enfim, isso é o quê? Uma construção social. A sociedade faz a gente atribuir essas coisas, sim, podemos dizer, porque a gente cresceu tendo essa ideia de masculino e feminino, de coisas de homens e coisas de mulheres. Por isso que a gente olha para essa imagem e consegue pensar em numa natureza feminina e masculina, digamos assim. Ó, o sujeito não nasceu pronto ou determinado. Esse condicionamento naturaliza as nossas relações por meio da educação formal ou informal, conjunto com valores de juízo determinando o que é ser homem ou o que é ser mulher na sociedade. Como as relações entre ambos devem ser, chegando até quais são os seus papéis no meio social. Então, isso é bastante interessante a gente pensar, porque quando, né, a criança é criança, por exemplo, ela não diferencia brincar de bola ou de boneco. Para ela, tudo é uma brincadeira, né? A criança gosta de imitar os adultos. E nos primeiros anos, os anos iniciais da infância, a criança nem tem noção de diferença de homem e mulher, por exemplo. Só que desde nenenzinho, né, o que a gente vê na maioria das famílias são pessoas que sempre compram roupas rosas para meninas, por exemplo, e roupas azuis para meninos, só dão bonecas de presente para as meninas. Ó,
Olha aqui, né, nessa imagem, a gente vê duas meninas brincando de boneca, uma penteando o cabelo, a outra segurando ela no colo. Para os meninos, né, dão carrinho, bola, tudo. Tem ainda muitas famílias que falam com a menina ou com o menino: ah, você não pode brincar disso porque é brincadeira de menina ou porque é brincadeira de menino. Então, olha só, desde quando a gente nasceu, vai existindo toda uma construção desse pensamento na nossa cabeça. Como se existissem coisas próprias de cada gênero. E é até um assunto que cabe bastante discussão, se a gente fosse discutir, né, pudesse se prolongar muito mais, porque principalmente na sociedade pós-revolução industrial, né, a mulher fica presa à casa, então, assim, atribui-se à mulher também as obrigações com a casa, como a alimentação da família, a limpeza, e enquanto o homem fica sendo provedor, né? Tudo isso é uma construção social que foi modificada com o tempo. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, né, em que o homem sai de casa para trabalhar, não existia bem essa diferença porque todo mundo trabalhava no campo, basicamente, não existia essa diferença, essa divisão do trabalho baseada no gênero. Mas é uma coisa que a gente vê na sociedade muito presente até hoje, também na prevalência de homens e mulheres em determinadas profissões, na diferença salarial. Muitas questões passam por esse tema do gênero. Então, aqui a gente tem a Simone de... Eu nunca sei falar o sobrenome dela, gente. Caiu muita coisa da Simone no Enem de 2016. Acho que foi 2016 mesmo. Foi até o tema da redação sobre feminicídio e teve algumas questões sobre ela. No Enem 2016 foi forte essa questão de gênero. Ela escreve um livro, né, que chama O Segundo Sexo. Ela escreveu esse livro em 1949. E lá tem uma afirmação famosíssima que ela fala: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que ela quer dizer com essa frase? Exatamente, ela está falando dessa construção social em que as mulheres são submetidas, não só as mulheres, os homens também, desde que nasceram, né, como coisas de mulheres, coisas de homens, não necessariamente respeitando as vontades dos indivíduos, né, mas é mais uma construção social mesmo, porque ser mulher ou ser homem não vai te determinar se você gosta de futebol, se você gosta ou não de carro, ou se você gosta de cozinhar. Isso independe do seu sexo, né? Independe da sua origem biológica. Isso é uma construção social mesmo, que às vezes passa imperceptível porque a gente está sendo bombardeada por ela desde quando a gente nasceu. Então, a Simone, ela influenciou o movimento feminista a partir da análise de relações de dominação psicológica, cultural e política às quais as mulheres eram submetidas e ainda são, né? Então, ela fala dessa construção da mulher como frágil, subordinada, na época dela, restrita de muitos direitos, né? As mulheres ainda têm muitos direitos a serem conquistados, até pouco tempo atrás não podiam votar, não tinham direito à licença maternidade. Até hoje a gente vê empresas que expulsam mulheres porque ficaram grávidas ou não contratam mulheres pelas possibilidades delas ficarem grávidas. Então, assim, a questão de gênero cabe muita discussão. É sempre um tema quente para vir para o Enem, tanto falar alguma coisa em redação, quanto ter questão em história, em sociologia, filosofia, português, tudo isso cabe a questão de gênero. Então, aqui é importante a gente diferenciar o significado das coisas. Gênero não é a mesma coisa que sexo. Sexo é o que a gente tem de biológico, são as características anatômicas, genéticas de um indivíduo quanto ao seu aparelho reprodutor. É aquilo que faz ele do sexo masculino ou feminino. Ser XX, né, mulher, ou XY, homem, nesse sentido, biológico. O gênero é um amplo conjunto das características psicossociais que
constituem a identidade individual e a expressão social dessa individualidade. Então, gênero seria essa construção social do que é ser homem e do que é ser mulher na visão da sociedade. E também tem aqui temas que acho que denominações, na verdade. O que é a identidade de gênero? É a maneira como você se enxerga. É o gênero que você se identifica como fazendo parte. Pessoas que se identificam. Então, você se enxerga homem ou você se enxerga mulher? Dentro dessa construção social. A orientação sexual indica pelo que você sente atração, né? Se é orientação homoafetiva ou heterossexual, pode ser bissexual também. E o sexo biológico é a sua genitália e cromossomos que você veio ao mundo, ou seja, se você é XX ou se você é XY, se você é macho ou fêmea. Vamos assim. Então, aqui vamos falar das questões. Eu tirei print de uma questão e não colei ela aqui, né? Estava no outro. Vou colocar ela aqui por cima. E voltar aqui na questão. No Brasil, assim como em vários outros países, os modernos movimentos LGBT representam um desafio às formas de condenação e perseguição social contra desejos e comportamentos sexuais anticonvencionais associados à vergonha, imoralidade, pecado, degeneração, doença. Falar do movimento LGBT implica, portanto, chamar a atenção para a sexualidade como fonte de estigmas, intolerância e opressão. O movimento social abordado justifica-se pela defesa do direito de organização social, sindical, participação partidária, manifestação religiosa, formação profissional ou afirmação identitária. Movimento social, qual? O movimento LGBT. O que justifica a existência desse movimento? O direito de organização sindical, participação partidária, de manifestação religiosa, de formação profissional ou de afirmação identitária? Essa é a letra E, né, gente? Isso aqui não tem nem erro. Está bem tranquilo. Se caiu uma questão dessa no Enem, seria ótimo. É só ver e marcar. Vamos para a próxima. A participação da mulher no processo de decisão política ainda é extremamente limitada em praticamente todos os países. Independentemente do regime econômico e social e da estrutura institucional vigente em cada um deles. É fato público e notório, além de empiricamente comprovado, que as mulheres estão, em geral, subrepresentadas nos órgãos do poder, pois a proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa parte da população. No âmbito do poder legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de subrepresentação tem envolvido a implementação pelo Estado de leis de combate à violência doméstica, cotas de gênero nas candidaturas partidárias, programas de mobilização política nas escolas, propagandas de incentivo ao voto consciente, apoio financeiro às lideranças femininas. E aí, gente? O que existe no Poder Legislativo brasileiro como uma tentativa de reverter essa pouca participação da mulher na política? Não sei se vocês sabem que a existência desse artifício.
Aí, ó. Só poucas pessoas responderam, uns falou que não sabe. Então, gente, existe uma coisa dentro das candidaturas dos partidos que é a letra B. Cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil, quando qualquer partido vai lançar candidatura, tem que ter um número específico de mulheres candidatando. E mesmo se a gente não soubesse, daria para interpretar, lendo o texto, porque está falando o quê? Está falando que a representação feminina não corresponde à proporção de homens e mulheres na sociedade. No Brasil, por exemplo, existem mais mulheres do que homens. E quando a gente pensa em líderes políticos, existem muito mais homens do que mulheres. Né? Existem muito mais prefeitos, governadores, deputados e vereadores homens do que mulheres. Então, o que daria para reverter esse quadro? Existir cotas de gênero nas candidaturas partidárias. Ou seja, nenhum partido pode ter 100% de candidatos homens. Alguma porcentagem tem que ser destinada às mulheres. Isso é criar uma cota de gênero na candidatura. As outras não dizem respeito a isso, né? Lei de combate à violência doméstica não está falando sobre a participação política da mulher, programas de mobilização política nas escolas. Poderia ajudar, mas assim, o que vai direto no ponto é a existência da cota de gênero. Apoio financeiro às lideranças femininas também poderia ajudar, mas não está falando sobre política em si, né? Então, letra B. Agora vocês já sabem que é uma legislação vigente no Brasil. Não tem candidatura, nenhum partido que se candidata sem ter uma mulher concorrendo para qualquer cargo. Sempre tem que ter. Assim, para presidente, acho que não, né? Porque presidente candidata por partido, né? Então vai ser um homem ou uma mulher. Mas vereador, deputado, sempre tem que ter um número reservado para candidaturas femininas em todos os partidos. Ó, Enem. Aqui, ó. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Ó, o que está falando aqui? Ela seria adorável se não fosse doentia. Ah, uma propaganda, né? Escrita saúde da mulher, parece um biotônico, fontora, né? Não sei. Não sei. E aí? Pudor. Pudor. Pudor, eu acho que tá nessa ideia aí como medo. Pudor é vergonha, timidez, mal-estar. Quase sempre eu entendo como medo. Mas está falando aqui, ó, vergonha, timidez e mal-estar. Essa questão aqui, eu acho que ela vai ficar um pouco mais difícil, porque ela precisa de um, um conhecimento filosófico, que está aqui, ó, conduta hedonista. Vocês sabem, vocês já viram em filosofia essa palavra, hedonismo? Me respondeu aqui? Não lembro, não. Então, gente, hedonismo, eu acho que vocês vão ver isso em filosofia, mas é como se fosse a busca pelo prazer,
sabe? Se eu não, eu vou até conferir para ver se eu não estou falando errado. Eu vou procurar esse aqui, ó. Tá certinho, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso, é isso mesmo, tá certinho. Ah, então tá, obrigada. É, porque a resposta certa, gente, é a letra E. Tá reforçando a imagem de uma mulher como se ela tivesse mentalidade fútil e conduta hedonista. Ah, não, desculpa. Uai, não é. Deixa eu ver o comentário, ó. A propaganda do tônico para a saúde da mulher faz um apelo à busca feminina por uma aceitação aliada à sua fragilidade física, que deve ser melhorada. A verdade é porque a gente não interpretou o fato de ser um tônico, né? Então a letra certa é a B. Mas aí fica para vocês saberem que conduta hedonista é isso, é a busca pelo prazer. Então, aqui tá falando, ó, ela seria adorável se não fosse doentia. Só que não dá para ler, né, gente? Tá bem ruimzinho aqui. Tá falando alguma coisa da saúde da mulher. É a única palavra que eu consigo ler. A saúde da mulher. Então, tá falando sobre necessidade de aceitação. Acho que não ficou muito claro, né, na imagem, assim, a necessidade de aceitação. Eu vou tentar achar essa publicação aumentada, porque nem na apostila que eu tirei as aulas para vocês eu consegui ver, para ficar mais fácil. E trago para aula que vem para a gente comentar sobre ela. Ah, já está acabando a aula também. Ia perder o tempo. Tem mais, acho que tem algumas questões a mais nesse tema. Tem. Aí a gente termina. Fica essas três questões, então. Vou tentar achar uma imagem maior para ver se a gente consegue ler e se ajuda a interpretar isso, porque eu achei um pouco difícil de interpretar. Só se a gente fosse por eliminação. Vou ter que parar de gravar aqui.